Você já parou para pensar que a vida pode colocar diante de você desafios que parecem cruéis, quase injustos? Imagine ser julgada, ridicularizada, esquecida até por aqueles que deveriam te apoiar e ainda assim continuar acreditando. É exatamente nesse cenário que surge a história de Ana, uma mulher cuja fé desafiou o impossível e transformou lágrimas em milagres. E o mais chocante, muitos achariam que Deus estava em silêncio, mas o que parecia abandono era, na verdade, preparação para algo extraordinário. O que Ana fez vai contra tudo que o mundo ensina. Ela entregou o que mais amava sem garantia alguma, confiou quando todos duvidavam e perseverou quando ninguém podia ver sua luta. É uma lição que incomoda, provoca e desperta uma pergunta. Você faria o mesmo se estivesse no lugar dela? Não é teoria, não é conto de fadas. É fé prática, é coragem real, é entrega total. E o melhor de tudo, você não precisa esperar anos de sofrimento para experimentar o extraordinário. A história de Ana nos mostra que, quando a fé é genuína, quando a entrega é completa, o impossível começa a acontecer aqui e agora. Então prepare-se para mergulhar em cada detalhe dessa trajetória e descobrir como uma mulher comum virou símbolo de coragem, confiança e milagres que transformam vidas. Havia um tempo em que o céu parecia mudo e as respostas de Deus se perdiam no vento. Israel caminhava entre ruínas espirituais e o povo vivia mais por tradição do que por fé. Nesse cenário de sombras e incertezas, surge a figura de uma mulher cujo ventre vazio representava o silêncio do próprio Criador. Ela era a voz da dor que ninguém queria ouvir, o retrato da espera que já não tinha data para acabar. E é nesse silêncio que a fé começa a sussurrar mais alto do que qualquer palavra. Ana vivia a humilhação que só quem sente o olhar julgador da sociedade conhece. Sua esterilidade não era apenas uma condição física, mas uma sentença social e espiritual. Enquanto outros celebravam filhos, ela lidava com o eco de um sonho adiado. Mas é justamente no ponto em que o homem desiste que Deus começa a agir. A fé de Ana não era feita de discursos bonitos, era tecida em lágrimas, moldada nas madrugadas em que o coração fala quando a boca se cala. E se você já sentiu que o silêncio de Deus dói mais do que a própria dor, entenderá Ana. Ela não esperava apenas um milagre, esperava um sinal de que ainda era vista pelo céu. Seu nome, que significa graça, já antecipava o desfecho de uma história escrita entre a dor e a esperança, porque toda promessa, antes de florescer, precisa germinar no solo da espera. E é justamente aí, no terreno da alma quebrada, que o impossível começa a ganhar forma. Naqueles dias, Israel vivia sob o governo dos juízes, um tempo de caos moral e espiritual. Não havia rei, e cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. As tradições se misturavam à descrença, e o povo oscilava entre o sagrado e o profano. O templo ainda existia, mas a presença de Deus parecia distante, como uma chama quase apagada. Era nesse cenário turbulento que a fé de alguns poucos ainda brilhava, mesmo que em meio às cinzas da desobediência. A mulher, naquela época, carregava mais do que o peso de ser esposa. Carregava o dever de perpetuar o nome da família. Ser estéril era como ter o coração condenado a uma solidão silenciosa. As outras a olhavam com piedade, e a própria comunidade a tratava como alguém esquecida pelo céu. Imagine o peso emocional disso, viver cada dia sentindo que o seu valor era medido pela capacidade de gerar. Ana conhecia bem esse fardo, o fardo de ser julgada não pelo que era, mas pelo que não podia ser. E o mais curioso é que em Israel, gerar um filho não era apenas uma bênção familiar, era um ato espiritual.
Cada nascimento trazia a esperança de que o Messias pudesse vir daquela linhagem. Era mais do que um filho, era um sinal de continuidade da promessa divina. Por isso, a esterilidade de Ana não era apenas uma dor íntima, era quase uma afronta espiritual. Mas é justamente quando a sociedade aponta o dedo que Deus começa a preparar uma resposta que cala multidões. Ana era a esposa de Eucana, um homem piedoso da cidade de Ramataim Zofim, um daqueles raros que ainda buscavam a Deus de todo o coração, mesmo quando a fé já não era moda. Eucana amava sinceramente sua esposa, mas o amor dele não eliminava o vazio que ela sentia por dentro. Ana era o retrato da mulher silenciosa, que ora em segredo, que enfrenta as batalhas que ninguém vê e ainda assim mantém a doçura no olhar. Sua história começa no anonimato, mas é justamente no oculto que Deus planta os maiores milagres. Mas Ana tinha uma rival, Penina. E como se a dor já não fosse suficiente, essa mulher a provocava constantemente. Imagine o cenário: festas familiares, risadas ao redor da mesa e, entre elas, a presença incômoda de quem ostenta o que você mais sonha. Penina não perdia uma oportunidade de lembrá-la do que não tinha. É curioso como a vida, às vezes, coloca diante de nós aquilo que mais desejamos, só para testar se a fé é mais forte do que a inveja ou o ressentimento. A dor de Ana não era apenas emocional, era espiritual. Ela via o tempo passar, o ventre permanecer vazio e o silêncio do céu ecoar dentro dela. Muitos teriam desistido, se conformado, talvez se tornado amargos. Mas Ana não. Ela escolheu a via mais difícil, continuar acreditando quando tudo gritava o contrário. E é nessa fé silenciosa, nessa resistência doce, que sua história começa a se transformar. Há dores que não precisam de palavras para serem entendidas. Basta olhar nos olhos de quem ora e ver o quanto o coração sangra. Ana estava ali, no templo, com os lábios tremendo, mas sem emitir som algum. Suas lágrimas eram a linguagem da alma, e cada gota que caía no chão era uma prece que subia ao céu. Quem já se ajoelhou sem saber o que dizer, entende o que ela sentia. Aquele misto de fé e desespero, onde só resta acreditar, porque desistir seria morrer por dentro. Enquanto ela orava, o sacerdote Eli a observava e confundiu sua dor com embriaguez. Julgou o que não compreendia, como muitos ainda fazem. É fácil olhar de fora e criticar quem está travando guerras invisíveis. Mas Ana, com humildade e serenidade, explicou: "Não estou embriagada, apenas derramando minha alma diante do Senhor." Essa resposta revela algo profundo. A fé verdadeira não precisa de plateia. Ela acontece em silêncio, entre a alma e Deus. E é nesse momento, em meio ao mal-entendido e à dor, que a esperança começa a se erguer. Eli percebe o engano e declara uma palavra profética: "Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda o pedido que fizeste." O que parecia mais um dia de sofrimento se transforma em um ponto de virada. É assim que a fé funciona. Ela não muda o cenário de imediato, mas muda o coração de quem espera. E o coração de Ana, agora em paz, carregava algo novo. A certeza de que o silêncio de Deus não é negação, é preparação. Chega um momento em que a fé deixa de ser apenas esperança e se torna entrega total. Foi ali, entre lágrimas e promessas, que Ana fez um voto ousado. Se Deus lhe desse um filho, ela o devolveria completamente ao serviço do Senhor. Não era um pedido egoísta, era um pacto sagrado. O tipo de compromisso que nasce quando o amor é maior que o desejo pessoal. Ana entendeu algo que muitos ainda não compreendem. A fé não é só pedir, é estar disposto a entregar até o que mais se ama. Naquele instante, o voto de Ana não era apenas uma oração. Era uma renúncia em forma de fé. Ela não pediu um filho para preencher seu ego, mas para cumprir um propósito. E Deus sempre se move quando encontra corações assim.
dispostos a abrir mão da bênção para viver a vontade dele. É curioso pensar que, enquanto muitos oram para receber, Ana orava para oferecer. É o tipo de fé que inverte a lógica humana e move as estruturas espirituais. Eli, ao ouvir sua história e sentir a sinceridade em suas palavras, confirmou o que o céu já havia decidido. Vai em paz. E naquele momento, algo mudou dentro dela. A tristeza deu lugar à serenidade e o rosto abatido agora refletia uma confiança silenciosa. É sempre assim, quando entregamos algo a Deus de verdade. O coração descansa antes mesmo que o milagre aconteça. Porque, quando o voto é sincero, o impossível deixa de ser uma dúvida e passa a ser uma promessa em andamento. O tempo passou, e o que era dor tornou-se promessa cumprida. Ana concebeu e deu à luz um filho, e o chamou de Samuel, que significa Deus ouviu. E de fato, ele ouviu. Cada lágrima, cada sussurro, cada oração silenciosa se transformou em um grito de vitória. A fé que parecia pequena moveu o impossível, e o ventre que antes era símbolo de vergonha se tornou um altar de milagre. O nascimento de Samuel não foi apenas um evento biológico, foi o testemunho de que o céu ainda responde a quem ora com o coração inteiro. Imagine o brilho nos olhos de Ana ao segurar o menino pela primeira vez. Era como se o próprio Deus a abraçasse através daquele pequeno ser. Ela sabia que aquele filho não era apenas dela. Era a prova viva de que o silêncio de Deus nunca é o fim da história. Quantas vezes nós também vivemos promessas que parecem adormecidas? Mas, assim como Ana, precisamos entender que o tempo da espera é o tempo da formação, não só do milagre, mas do caráter. E Ana, tomada por gratidão, não guardou seu milagre para si. Ela entoou um cântico de louvor, reconhecendo que tudo vem dele e tudo volta para ele. Suas palavras ecoavam fé e humildade. O Senhor fez grandes coisas por mim. É incrível como o coração muda quando a promessa se cumpre. A fé amadurece, o amor se aprofunda e o impossível se torna o novo normal. Mas o mais impressionante ainda estava por vir. Poucos momentos na Bíblia são tão comoventes quanto este. Uma mãe levando seu filho ainda pequeno ao templo, não para visitar, mas para entregar. Ana sabia o que estava fazendo. Cada passo em direção à casa do Senhor era um ato de fé e desprendimento. Ela o havia esperado por anos, sonhado, chorado, e agora o oferecia de volta a Deus. É preciso ter um coração moldado pela eternidade para entender esse tipo de entrega. O tipo de fé que abre mão da bênção em nome do propósito. Imagine a cena, o pequeno Samuel, de mãos dadas com a mãe, caminhando pelas escadarias do templo, sem compreender totalmente o que estava acontecendo. Ana o observava com um misto de dor e alegria. O amor materno a puxava para perto, mas a obediência a empurrava para o altar. Quantas vezes na vida também somos chamados a entregar aquilo que mais amamos? Pode ser um plano, um sonho, um relacionamento. A fé, muitas vezes, não é sobre conquistar, é sobre confiar mesmo quando tudo em nós quer segurar. Diante do sacerdote Eli, Ana cumpriu seu voto. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu o meu pedido. Por isso, eu também o entrego ao Senhor. E ali, naquele gesto simples e eterno, ela selou uma história que mudaria o rumo de Israel. Porque quem aprende a entregar, descobre o segredo da verdadeira liberdade espiritual. E é justamente após a entrega que vem o cântico. E então, depois da entrega, veio o cântico. Um dos mais belos da história sagrada. Ana ergueu a voz e transformou sua dor em adoração. Suas palavras não eram simples versos, eram um manifesto de fé, justiça e gratidão. Ela declarou: "O meu coração exulta no Senhor, a minha força está exaltada em meu Deus."
É impressionante como alguém que tanto sofreu conseguiu louvar com tanta intensidade. É assim quando a alma entende que a vitória não é apenas receber, mas reconhecer quem é o verdadeiro autor do milagre. O cântico de Ana ecoa como uma profecia que atravessa os séculos. Ele fala de justiça divina, da inversão dos papéis, da queda dos soberbos e da exaltação dos humildes. É a voz de uma mulher que compreendeu que Deus não se esquece de quem confia nele. Curiosamente, séculos depois, Maria, mãe de Jesus, entoaria um cântico muito parecido, o Magnificat. Duas mulheres, duas eras diferentes, mas o mesmo coração rendido diante do mesmo Deus. E talvez esse seja o maior poder do louvor. Ele transforma lembranças dolorosas em testemunhos vivos. Ana não cantava apenas por um filho, mas por tudo o que aquele filho representava. A fidelidade de Deus, a esperança restaurada, o propósito cumprido. Quando o coração entende que tudo o que temos é graça, o cântico se torna mais do que música. Torna-se um altar. E é justamente após esse louvor que Deus começa a multiplicar as bênçãos sobre Ana. Deus nunca fica devendo nada a quem confia plenamente nele. Depois que Ana entregou o seu filho, o céu se abriu em abundância. O que era uma história marcada por lágrimas se transformou em um testemunho de multiplicação. O Senhor visitou Ana novamente e ela concebeu mais filhos e filhas. É como se o próprio Deus dissesse: nenhum sacrifício feito com amor passa despercebido. Quando o coração dá, sem exigir retorno, o céu devolve com generosidade divina. É curioso como a lógica espiritual funciona diferente da humana. Enquanto o mundo ensina a segurar para não perder, Deus ensina a soltar para receber. Ana viveu isso na pele. Ela entregou o que mais amava e, em troca, recebeu muito mais do que esperava. É a lei da fé em ação. Quem planta confiança, colhe milagres. E essa verdade não é simbólica, é real. Quantas vezes a vida nos pede para abrir mão de algo, apenas para nos mostrar que o plano de Deus era maior do que imaginávamos? Ana entendeu o segredo da recompensa espiritual. A obediência sempre traz frutos. Seus dias de choro foram substituídos por risos, e sua casa, antes silenciosa, agora ecoava vozes de crianças brincando. Deus não apenas restituiu o que ela havia entregue, Ele ampliou. E esse é o padrão do céu. Quando você entrega algo com fé, nunca sai de mãos vazias. E as bênçãos de Ana seriam apenas o prelúdio de algo ainda maior. Deus nunca fica devendo nada a quem confia plenamente nele. Depois que Ana entregou o seu filho, o céu se abriu em abundância. O que era uma história marcada por lágrimas se transformou em um testemunho de multiplicação. O Senhor visitou Ana novamente e ela concebeu mais filhos e filhas. É como se o próprio Deus dissesse: nenhum sacrifício feito com amor passa despercebido. Quando o coração dá, sem exigir retorno, o céu devolve com generosidade divina. É curioso como a lógica espiritual funciona diferente da humana. Enquanto o mundo ensina a segurar para não perder, Deus ensina a soltar para receber. Ana viveu isso na pele. Ela entregou o que mais amava e, em troca, recebeu muito mais do que esperava. É a lei da fé em ação. Quem planta confiança, colhe milagres. E essa verdade não é simbólica, é real. Quantas vezes a vida nos pede para abrir mão de algo, apenas para nos mostrar que o plano de Deus era maior do que imaginávamos? Ana entendeu o segredo da recompensa espiritual. A obediência sempre traz frutos. Seus dias de choro foram substituídos por risos, e sua casa, antes silenciosa, agora ecoava vozes de crianças brincando. Deus não apenas restituiu o que ela havia entregue, Ele ampliou. E esse é o padrão do céu. Quando você entrega algo com fé, nunca sai de mãos vazias.
e as bênçãos de Ana seriam apenas o prelúdio de algo ainda maior. O filho que Ana entregou ao Senhor, Samuel, cresceu e se tornou um dos maiores profetas de Israel. Sua vida foi marcada por coragem, sabedoria e comunhão com Deus, frutos diretos da fé e entrega da mãe. Ana, por sua vez, passou a ser lembrada como exemplo de oração incessante, perseverança e obediência total. Sua história é a prova viva de que lágrimas podem se transformar em milagres e que a confiança plena em Deus deixa marcas que atravessam gerações. O legado de Ana vai além da história de Samuel. Ele nos ensina que o verdadeiro impacto de nossas ações se mede pelo efeito que elas têm na eternidade. Cada ato de fé, cada entrega sincera, cada oração persistente é um tijolo na construção de algo maior do que nós mesmos. É como plantar sementes que só florescerão anos depois, mas cuja sombra será sentida por muitas vidas. Ana nos mostra que o sacrifício consciente produz frutos que nenhum tempo consegue apagar. E o mais extraordinário é perceber que o legado não depende de títulos ou reconhecimento humano. Ana não buscava fama, buscava a presença de Deus e o cumprimento de sua vontade. E é justamente essa escolha que faz com que a história dela permaneça viva, inspirando quem ainda enfrenta tempos de silêncio, provações e espera. É uma lembrança poderosa. Fé verdadeira cria legados eternos. E o próximo capítulo da história sempre começa com uma entrega total. A história de Ana nos convida a olhar para dentro e refletir sobre a fé que praticamos todos os dias. Quantas vezes nos esquecemos de orar com sinceridade ou desistimos diante do silêncio? Ela nos mostra que a oração verdadeira é aquela que vem do fundo do coração, sem esperar aplausos ou reconhecimento, e que a perseverança transforma lágrimas em milagres. É um convite a viver a fé como experiência prática, não apenas como conceito. Além disso, Ana nos lembra do valor espiritual do sacrifício e da confiança. Entregar algo que amamos, abrir mão de desejos pessoais em nome de um propósito maior, é uma forma de nos alinharmos à vontade divina. E essa entrega, quando feita com coragem, gera frutos que vão muito além de nossa compreensão. Podemos aplicar isso hoje, oferecendo nosso tempo, talentos ou recursos em causas que impactem vidas, confiando que o retorno é sempre multiplicado. E então surge a pergunta que cada um de nós precisa se fazer. O que você estaria disposto a entregar a Deus em troca de ver um milagre acontecer? Não é sobre perder, mas sobre investir com fé, acreditar quando ninguém acredita e entender que cada gesto de entrega é um passo rumo à transformação. Ana nos ensina que a verdadeira recompensa vem de quem ousa confiar plenamente. E é nesse ponto que a história, embora cheia de ensinamentos, abre espaço para novas experiências de fé.